Até mesmo o mais sábio dos reis pode enfrentar suas próprias fraquezas, e essa verdade se aplica a Salomão, o famoso monarca de Israel. Por trás da imagem de grandeza e sabedoria, existiam vulnerabilidades que, quando exacerbadas, levaram seu reinado a situações críticas. Neste texto, iremos explorar de maneira aprofundada os detalhes da trajetória de Salomão, desde sua ascensão ao trono até seus últimos dias, com base nas narrativas bíblicas. Ao final, convidamos você a curtir e se inscrever em nosso canal, contribuindo assim para a divulgação deste conteúdo. Salomão, o filho do rei Davi e de Batseba, é uma figura central nas Escrituras Sagradas, reconhecido por sua notável sabedoria e riqueza. Ele desempenhou um papel crucial na construção do Templo de Jerusalém, uma obra que se tornaria um símbolo de adoração e unidade para o povo israelita. A ascensão de Salomão ao trono, no entanto, não foi um processo simples. Após a morte de Davi, seu irmão Adonias tentou usurpar o trono, mas a ação profética de Natã e a intervenção de Batseba foram fundamentais para garantir que Salomão fosse coroado como legítimo rei de Israel. A promessa divina feita a Davi, conforme registrado no primeiro livro de Crônicas, capítulo 22, destaca que Salomão seria o sucessor e o responsável pela construção do templo. Deus declarou que, apesar de Davi ter sido um rei guerreiro, seu filho teria um reinado de paz. Essa revelação estabeleceu não apenas a identidade de Salomão como o homem de paz, mas também delineou o propósito de sua vida e reinado. Esse contexto é essencial para entender a importância que Salomão teria na história de Israel. Logo, ao iniciar seu reinado, Salomão se dedicou a promover a estabilidade e a unidade em seu reino. Um dos aspectos mais marcantes de sua liderança foi a busca pela sabedoria. Durante os primeiros dias de seu governo, Salomão fez uma aliança significativa com Deus, que se revelou em um sonho. Nesse momento crucial, Deus pediu que Salomão pedisse o que desejasse, e o jovem rei, em um ato de humildade e reconhecimento de sua responsabilidade, solicitou sabedoria para governar seu povo. Essa atitude não apenas evidenciou sua maturidade, mas também sua intenção de buscar orientação divina em suas decisões. A resposta de Deus à súplica de Salomão foi generosa. Ele não apenas concedeu a sabedoria pedida, mas também ofereceu riquezas e honra, estabelecendo Salomão como um dos reis mais reconhecidos de sua época. Essa sabedoria se manifestou em várias histórias, como a famosa narrativa sobre o julgamento das duas mães que reivindicavam a maternidade de um bebê. A solução de Salomão revelou não apenas sua perspicácia, mas também sua capacidade de discernir a verdade em meio à confusão. Entretanto, a sabedoria de Salomão não foi apenas uma bênção, também trouxe desafios. À medida que seu reinado avançava, ele começou a se desviar dos princípios que inicialmente o guiaram. A busca por alianças políticas e o desejo de agradar às suas numerosas esposas resultaram em compromissos espirituais que comprometeram sua fidelidade a Deus. Essa transição é uma lição valiosa sobre a importância de manter a integridade em meio ao poder e à influência. Salomão, que começou sua jornada com o coração voltado para Deus, acabou se afastando, permitindo que práticas pagãs e cultos a divindades estrangeiras entrassem em seu reino. Essa mudança não passou despercebida, e a consequência da sua infidelidade foi a profecia de que seu reino seria dividido após sua morte. Essa advertência serve como um lembrete poderoso sobre as consequências de se afastar dos caminhos de Deus. Nos últimos dias de sua vida, Salomão refletiu sobre suas escolhas e os erros que cometeu. O livro de Eclesiastes, tradicionalmente atribuído a ele, expressa suas frustrações e reflexões sobre a futilidade das riquezas e prazeres terrenos. A sabedoria adquirida ao longo de sua vida o levou a concluir que a verdadeira satisfação e significado estão na busca por Deus e na observância de seus mandamentos. Em suma, a trajetória de Salomão é uma narrativa rica que ilustra a complexidade da natureza humana, mesmo em indivíduos que são considerados sábios e justos. Sua ascensão ao trono, suas conquistas e seu eventual declínio oferecem valiosas lições sobre a importância da humildade, da busca por sabedoria divina e da necessidade de permanecer firme em princípios éticos, mesmo diante das tentações do poder. Ao revisitar essa história, somos desafiados a refletir sobre nossas próprias escolhas, buscando sempre a orientação do divino em nossas vidas. A história de Salomão, o terceiro rei de Israel, é uma das mais fascinantes da Bíblia, não apenas por sua sabedoria, mas também por suas decisões que moldaram a trajetória de um povo. Sua escolha de buscar sabedoria em lugar de riquezas ou sucesso pessoal ilustra um profundo desejo de liderar com integridade e justiça. Essa atitude reflete o coração de um verdadeiro líder, que busca guiar seu povo de maneira sábia e temente a Deus. Ao invés de se deixar levar pela ganância, Salomão reconheceu que a capacidade de tomar decisões justas e sábias seria o maior legado que poderia deixar para Israel. A resposta de Deus à súplica de Salomão foi impressionante e cheia de significado.
Deus não apenas elogiou a escolha do rei, mas também lhe concedeu a sabedoria que ele pediu, além de prometer bênçãos adicionais, como riquezas e honra que não seriam comparáveis a nenhuma outra na história de Israel. Essa resposta divina reforça a ideia de que a verdadeira sabedoria é valorizada por Deus, e quando um líder busca o bem-estar de seu povo, ele é recompensado de maneira abundante. Um dos episódios mais famosos que exemplificam a sabedoria de Salomão é a história das duas mulheres que disputavam a maternidade de uma criança. Narrada no primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículos 16 a 28, essa história revela a habilidade de Salomão em discernir a verdade em meio a um impasse emocional. As duas mulheres, que haviam dado à luz na mesma época, se viram em um dilema quando uma das crianças morreu. Ambas reivindicaram a criança sobrevivente como sendo sua, levando-as a buscar justiça diante do rei. Em vez de apressar-se em tomar uma decisão, Salomão propôs uma solução surpreendente. Sugeriu que a criança fosse dividida ao meio, concedendo metade a cada mulher. Essa proposta chocante não foi uma tentativa de realmente ferir a criança, mas uma estratégia astuta para revelar a verdadeira mãe. A reação de cada mulher diante dessa proposta foi reveladora. A mulher que realmente amava a criança implorou ao rei para poupá-la, demonstrando seu amor materno incondicional. A outra mulher, que não era mãe biológica, concordou com a divisão, revelando assim sua falta de apego. Salomão, então, com sua percepção aguçada, proclamou que a verdadeira mãe era aquela que estava disposta a abrir mão da criança para salvá-la de qualquer dano. Essa decisão não só trouxe a justiça necessária, mas também destacou a capacidade de Salomão de entender as nuances do amor e do sacrifício. Essa história se tornou um símbolo de sua sabedoria e é frequentemente citada como um exemplo de liderança justa e compreensiva. Além de sua notável sabedoria em questões de justiça, Salomão também ficou conhecido por suas grandes realizações, sendo a mais famosa a construção do Templo de Jerusalém. Este projeto monumental não apenas serviu como centro espiritual do reino, mas também simbolizou a presença contínua de Deus entre o povo de Israel. A grandiosidade do templo refletia não apenas a habilidade administrativa de Salomão, mas também a prosperidade e a riqueza do reino sob sua liderança. O desejo de construir um templo para o Senhor foi inicialmente concebido por seu pai, o rei Davi. No entanto, foi Salomão quem transformou essa visão em realidade, levando adiante um projeto que se tornaria um marco na história de Israel. A narrativa bíblica descreve em detalhes os materiais preciosos utilizados na construção do templo, como cedro do Líbano e ouro puro, evidenciando a reverência e a dedicação de Salomão para com Deus. O local escolhido para a construção do templo, o Monte Moriá, carrega um significado simbólico profundo. Este é o mesmo lugar onde Abraão demonstrou sua fé ao estar disposto a sacrificar seu filho Isaque, um ato que enfatizou a relação especial entre Deus e seu povo. Essa continuidade da fé e da obediência é um tema central na história de Israel e é magnificamente representado pelo templo, que se tornaria um local de adoração e sacrifício. O Templo de Salomão não foi apenas um edifício, ele representou a esperança e a presença de Deus entre os israelitas. Era um lugar onde o povo podia se reunir para adorar, oferecer sacrifícios e buscar a orientação divina. A construção desse templo consolidou a centralidade da adoração a Deus no cotidiano do povo de Israel. A fama de Salomão se espalhou por toda a região, atraindo visitantes de terras distantes, incluindo a famosa rainha de Sabá, que veio para testar sua sabedoria. Essa visita não apenas reafirmou a reputação de Salomão como um líder sábio, mas também simbolizou a interação entre diferentes culturas e a influência que Israel exercia sob sua liderança. Em resumo, a história de Salomão é um testemunho de que a verdadeira liderança se baseia na sabedoria, na justiça e na fé. Sua escolha de priorizar a sabedoria sobre as riquezas e seu compromisso com a construção do Templo de Jerusalém deixaram um legado duradouro. O exemplo de Salomão continua a inspirar líderes em todo o mundo, lembrando-nos da importância de liderar com integridade e um coração voltado para o bem do nosso povo. Salomão, filho de Davi, se destacou não apenas como um rei sábio, mas também como uma figura central no desenvolvimento espiritual e cultural de Israel. Ele transformou Jerusalém em um marco de unidade e devoção, um verdadeiro epicentro onde a adoração se entrelaçava com a vida cotidiana do povo. Sob sua liderança, a cidade floresceu, e o Templo de Salomão, uma magnífica estrutura que simbolizava a presença de Deus entre os israelitas, foi erguido. Esse templo não apenas representava um local de culto, mas também um centro de identidade para a nação, unindo a população em torno de uma fé comum. Além de seu papel como líder espiritual, Salomão também se destacou nas arenas política e econômica. Ele buscou fortalecer as relações internacionais, promovendo alianças que beneficiavam Israel em diversos aspectos. A visita da rainha de Sabá ilustra perfeitamente essa estratégia.
Essa rainha, curiosa sobre a fama da sabedoria de Salomão, fez uma jornada até Jerusalém, trazendo consigo uma caravana repleta de riquezas, incluindo especiarias exóticas e ouro. Através de seus diálogos, onde ela desafiou Salomão com perguntas intrigantes, ficou evidente a astúcia e a inteligência do rei, que não hesitou em demonstrar seu vasto conhecimento. Esses eventos são documentados no primeiro livro de Reis e no segundo livro de Crônicas, onde a relação entre Salomão e a rainha de Sabá é apresentada como um exemplo de diplomacia e intercâmbio cultural. A rainha não apenas testou a sabedoria do rei, mas também estabeleceu um vínculo que refletia o potencial para cooperação entre diferentes nações. O intercâmbio de presentes durante esta visita foi mais do que um simples gesto de amizade. Foi uma afirmação do poder e da riqueza que ambos os reinos podiam oferecer um ao outro. Salomão também se envolveu em alianças matrimoniais com princesas de reinos vizinhos, como o Egito e a Fenícia, uma prática comum na antiguidade para promover a paz e a estabilidade política. Essas uniões não eram apenas estratégicas, mas também refletiam a complexidade das relações internacionais da época, onde alianças eram frequentemente seladas através do casamento. No entanto, essas escolhas também abriram portas para influências externas que, ao longo do tempo, começaram a afetar a fidelidade religiosa do povo de Israel. Apesar de seus muitos sucessos, o reinado de Salomão não foi isento de falhas. Sua busca por sabedoria e grandeza teve um preço. O envolvimento do rei com mulheres estrangeiras, conforme narrado no primeiro livro de Reis, levantou questões sobre sua obediência às leis divinas. O texto sagrado destaca que Salomão tomou para si muitas esposas de povos vizinhos, desconsiderando as proibições que Deus havia estabelecido para evitar a contaminação espiritual de Israel. Essa desobediência não apenas comprometeu sua própria espiritualidade, mas também afetou a nação como um todo. As esposas de Salomão trouxeram consigo suas próprias práticas religiosas, que começaram a permear a cultura israelita. Gradualmente, a adoração a ídolos e deidades estrangeiras se tornou mais aceitável entre o povo. A Bíblia relata que essa influência levou Salomão a tolerar rituais que contradiziam a adoração exclusiva a Deus. O rei, que uma vez havia construído um templo para o Senhor, agora se via envolto em uma rede de idolatria que ameaçava desestabilizar a nação. Um dos pontos culminantes dessa apostasia foi a construção de altares dedicados a ídolos, uma transgressão direta aos mandamentos de Deus. Salomão, que havia começado seu reinado com tanto zelo pela fé, agora se via em um caminho que contraria os princípios que uma vez defendeu. Essa reviravolta espiritual não apenas impactou sua vida pessoal, mas também deixou um legado complicado para seus sucessores e para a história de Israel. Os últimos dias de Salomão, conforme descrito no primeiro livro de Reis, foram um misto de glória e desilusão. Embora sua corte ainda fosse cercada de esplendor e riqueza, havia uma sombra crescente sobre seu reinado. As divisões que surgiram a partir de suas escolhas pessoais e políticas prenunciavam os desafios que Israel enfrentaria no futuro. A apostasia do rei não seria esquecida, e seu legado seria marcado por uma batalha contínua entre a fidelidade a Deus e as influências externas. A complexidade do reinado de Salomão revela não apenas os altos e baixos de uma liderança, mas também a luta eterna entre a sabedoria e as tentações que podem desviar até mesmo os mais sábios. Essa narrativa serve como um alerta para gerações futuras sobre a importância de permanecer firme em suas convicções e a necessidade de discernimento ao lidar com influências externas. O legado de Salomão, portanto, é um testemunho da dualidade da natureza humana, onde a busca por poder e sabedoria pode, se não for cuidadosamente gerida, levar a consequências desastrosas. Assim, a história de Salomão transcende o tempo, oferecendo lições valiosas sobre liderança, fé e as armadilhas que podem surgir ao navegar pelas complexidades da vida. É um lembrete de que, mesmo aqueles que são considerados os mais sábios podem se perder, e que o verdadeiro discernimento vem da fidelidade aos princípios que foram estabelecidos. A jornada de Salomão em direção ao auge e à queda é uma narrativa rica que continua a ressoar de maneira profunda na espiritualidade e na cultura de Israel e além. À medida que Salomão avançava em sua vida e no exercício de seu governo, suas decisões passadas começaram a mostrar repercussões significativas, especialmente no que diz respeito aos casamentos com mulheres estrangeiras e à aceitação de cultos a ídolos. Essas escolhas, que inicialmente podem ter parecido inofensivas ou até vantajosas, começaram a corroer as bases do seu reinado. A ira divina, conforme os relatos bíblicos, se manifestou de forma contundente, levando Deus a levantar adversários contra ele. Um dos principais desafiadores foi Jeroboão, um oficial leal que, insatisfeito com a situação política, se rebelou e emergiu como um líder carismático, eventualmente assumindo liderança das tribos do norte. O reinado de Salomão, que durou impressionantes 40 anos, chegou ao fim, deixando um legado que incluía a majestosa construção do Templo de Jerusalém e um período de paz e prosperidade sem precedentes.
Contudo, a Bíblia não oferece detalhes concretos sobre a causa de sua morte. No entanto, em 1 Reis, capítulo 11, versículos 41 a 43, encontramos um resumo significativo de sua trajetória. O relato menciona que tudo o que ele fez e a sabedoria que manifestou estão documentados no livro dos Atos dos Reis de Israel. Após sua morte, ele foi sepultado na cidade de Davi, seu pai, marcando o encerramento de uma era. Com o falecimento de Salomão, seu filho Roboão ascendeu ao trono, mas essa transição não ocorreu sem turbulências. O reino de Israel, que havia alcançado uma grande unidade sob o governo de Salomão, rapidamente se dividiu em duas partes. O Reino do Norte, sob liderança de Jeroboão, e o Reino do Sul, que consistia principalmente nas tribos de Judá e Benjamim, liderados por Roboão. Essa divisão foi um reflexo direto das consequências das decisões de Salomão, e a falta de unidade política se tornou um desafio significativo para seu filho. Os últimos dias de Salomão foram, portanto, marcados por uma crescente instabilidade. As alianças formadas por meio de seus casamentos com mulheres estrangeiras trouxeram não apenas questões políticas, mas também religiosas, uma vez que ele permitiu a introdução de cultos a deuses pagãos no coração de Israel. Essa situação não passou despercebida por Deus, que, em sua ira, decidiu criar adversários para Salomão como uma forma de disciplina. Jeroboão, que se tornaria um dos mais importantes opositores, não apenas desafiou o rei, mas também se tornou um símbolo das tensões que surgiram em Israel. A história de Salomão é, portanto, um poderoso testemunho da importância das escolhas que um líder faz. Suas decisões, que pareciam ter sido tomadas em prol da paz e da prosperidade, acabaram por se transformar em um fardo que afetou não apenas sua vida, mas também o futuro do seu povo. A narrativa bíblica nos convida a refletir sobre a responsabilidade que vem com o poder e a liderança, enfatizando a necessidade de discernimento nas decisões que moldam o destino de uma nação. Além disso, a trajetória de Salomão nos lembra que a sabedoria, embora valiosa, deve ser acompanhada de ética e princípios sólidos. A busca por alianças estratégicas e a aceitação de práticas religiosas externas podem ter consequências profundas e duradouras. A história de Salomão serve como um alerta sobre a fragilidade da unidade e da fé em tempos de prosperidade, especialmente quando as prioridades espirituais são comprometidas. A vida de Salomão e suas escolhas também nos ensinam sobre a importância do legado que deixamos. O fato de que seu filho Roboão enfrentou uma divisão de reino logo após sua morte é um lembrete de que as ações de um líder têm repercussões que podem se estender por gerações. O que foi construído com tanto esforço pode se desintegrar rapidamente se não houver um compromisso contínuo com valores e princípios que sustentem a unidade e a fé da nação. Em suma, a história de Salomão é uma narrativa rica em lições sobre liderança, responsabilidade e as consequências das escolhas. Ao refletirmos sobre sua vida e reinado, somos encorajados a considerar cuidadosamente nossas próprias decisões e o impacto que elas podem ter não apenas em nosso futuro, mas também no futuro daqueles que nos seguem. A importância de manter uma visão ética e espiritual é crucial, especialmente em posições de liderança. Se você se interessou por esta reflexão sobre a vida de Salomão e suas lições atemporais, sinta-se à vontade para compartilhar suas opiniões e pensamentos. Sua participação é valiosa e pode enriquecer a discussão sobre o legado de um dos reis mais notáveis da história. Agradeço por acompanhar este conteúdo e espero que continue explorando as histórias e ensinamentos que a Bíblia nos oferece. Que a paz e a sabedoria estejam com você.